Ótimo. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, segunda-feira, dia 29, estamos terminando aí o mês de setembro e vamos começar outubro ainda essa semana. Então, um aviso. Em outubro, meus horários vão mudar drasticamente e aí, o que que eu resolvi? Eu vou dar uma alterada nos horários de aula aqui. As aulas vão acontecer em outubro, de quarta, segunda e quarta, às 11. Pra ver se eu não estou falando besteira. Isso, segunda e quarta, às 11. Então, a gente vai ter 2 aulas por semana, nesse período da manhã e das 11 horas. Essa semana em específico, as aulas vão acontecer hoje e amanhã, segunda e terça. E aí, a partir da semana que vem, segunda e quarta, tá? Só para vocês já irem se adaptando. Agora, a partir de agora, a gente vai ter 2 aulas e elas vão acontecer no mesmo horário, tá? Não vai mais ter essa variação de horário, tá bom? Vai funcionar bem com a minha agenda. Espero que funcione bem para todo mundo, tá bom? Vamos lá, então. Estamos terminando aí o trecho da Hatha Yoga Pradipika sobre os crias, né? Hoje nós vamos falar do mais um aí dos crias, né? Porque são 6 mais 1. E amanhã vamos encerrar esse trecho da Hatha Yoga Pradipika para a gente olhar para aqueles outros que eu tinha comentado com vocês lá atrás, que são as diferenças entre os Yoga Sutras de Patanjali e Hatha Yoga Pradipika, quais são os passos, né? 8 angas, 6 angas, o que, que vai mudar. E aí, em outubro, a gente vai continuar sobre isso, mas agora saindo dos crias. Tá bom? Antes de tudo, também quero fazer propaganda do Yoga Solidário, que eu tô com a blusa do Yoga Solidário, porque daqui eu vou lá, dar aula lá. Yoga Solidário é um projeto de São Paulo que leva yoga para lugares em que o yoga não costuma chegar. Então, a gente dá aulas voluntárias em casas de repouso, abrigos. Hoje, por exemplo, eu vou lá na Associação de Apoio à Criança com Câncer, a gente também dá aula no GRAC, na Casa 1, enfim, são vários lugares. Apoiem esse projeto, ele é muito legal. Mas enfim, para a gente começar a nossa aula, vamos entoar o nosso mantra Sahanavavatu juntos, as mãos unidas em frente ao peito, uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu Sahana Bonaktu Sahaviryam Karava Vahai Tejas Vinavaditamastu Ma Virvisha Vahai Om Shanti Shanti Shanti. E assim iniciamos de fato a nossa aula de hoje. Então, pessoal, na última aula eu comentei sobre os 2 versos que vêm logo depois dos 6 crias, né? Que são 2 versos muito engraçados, que ele fala que na verdade tudo se resolve por meio dos pranemas, mas que os crias ajudam a potencializar esse efeito dos pranayamas, né? Então, acho bem interessante. E aí a gente acha que ele acabou, acha que ele vai parar de falar de crias, de Chato Karmani, porque eles são 6, e aí o que, que ele vai fazer? Vai acrescentar mais um. Então são 6 mais 1 na realidade. E nós vamos receber o seguinte verso. Agora, Gadya Karani. Faça, pela contração do ânus, faça o apana subir a garganta e regurgite o conteúdo do estômago. Gradualmente, os sistemas de nadis e dos chakras se tornam conhecidos. Aqueles que conhecem o Hatha chamam isso de Gadya Karani. Que isso? O que ele está falando? Gadya Karani, pessoal. Hoje em dia, a gente tem uma prática um pouco diferente, mas eu vou explicar para vocês.
Primeiro a gente tem que entender o que ele está falando. Primeiro de tudo, por que ele fala 6 purificações e são 7? Provavelmente essa purificação foi adicionada posteriormente, tá? Na Hatha Yoga Pradipika. E aí não foi alterado o título, não foi alterada essa visão de 6 purificações e ficou 6 mais 1. Mas em outros textos importantes do Hatha Yoga, como por exemplo a Gueranda Sanhita, são expostos mais crias, né? E normalmente são subcategorias dos crias que a gente já viu, tá? Outra coisa, ele vai falar aqui, ó, faça o apana subir a garganta. O que é este apana? Apana, pessoal, ele tá falando de energia vital, ele tá falando de prana. Só que é uma energia vital descendente. E ele é responsável pela eliminação física e emocional, controlando processos como a expiração, função intestinal, menstruação, além de ajudar a desintoxicar o corpo e purificar a mente dos pensamentos negativos. Então, pessoal, é essa energia descendente responsável por eliminação, tá? A pana. E aí, o que a gente quer fazer? O contrário, ela desce, mas a gente quer fazer ela subir, tá? E hoje em dia é muito praticado, tá? Principalmente na Índia, é bem praticado. Aqui no Brasil, não sei se é muito, mas normalmente é praticado da seguinte forma: em jejum, você vai ingerir em torno de 2 litros de água de uma vez, tá? Não é uma coisa como a gente ingere durante o dia, né? Que vai tomando 2 litros durante o dia. Não. É uma coisa que você vai pegar uma garrafa grande de 2 litros, vai virar de uma vez e depois você vai vomitar tudo de uma vez. É fácil? Não. É simples? Não. Mas dizem que os efeitos são muito imediatos. Eu vou citar duas ocasiões, e aí que não aconteceram comigo, aconteceram com um professor, mas que ele disse que funcionaram muito. A primeira, ele estava gripado e muito congestionado, com muito catarro no peito, né, sentindo aquela coisa. E aí o que ele resolveu fazer? Ele falou: não estou aguentando ficar assim, tá muito ruim, eu vou fazer Gajakarani. E aí ele fez, ele não deixou de ficar doente. Isso é importante, ele continuou gripado, porém, ele já não estava mais com catarro no peito, aquela sensação, aquela coisa pesada, tá bom? Então isso ajudou de certa forma. E aí a segunda coisa que ele conta, a segunda situação, essa não é muito recomendada porque é com o estômago cheio, mas também funcionou aí neste momento. Ele conta que em uma viagem para a Índia, ele, enfim, experimentou novos pratos e a culinária indiana não é como a nossa culinária, os temperos são diferentes, às vezes não bate muito bem. E aí ele, nossa, se deliciou lá com o prato, que estava maravilhoso. Mas aí depois, na hora de dormir, ele percebeu que aquilo estava fazendo muito mal para ele, que ele estava se sentindo mal, e ai, não conseguia digerir aquilo, aquela coisa, aquela sensação. E aí ele também falou: bom, eu vou resolver isso dessa forma com Gaja Karani, e se sentiu melhor. Então, a gente tem que pensar que às vezes não é uma coisa tão imediata, tão simples que vai ser resolvida. Às vezes é algo que já está lá há mais tempo e vai ocorrer essa limpeza, essa purificação. Tá bom? Então, esse foi o 7º cria, vamos dizer assim, né? 6 mais 1. E aí amanhã, que vai ser nossa última aula da semana, lembrando que agora são 2 aulas por semana. Amanhã a gente vai conversar sobre como se encerra esse capítulo, essa sessão da Hatha Yoga Pradipika. Tá bom? Vamos então para a nossa parte prática da aula. Peço que vocês fiquem sentados com as pernas cruzadas, a coluna ereta. E se observem um pouquinho. Eu vou abrir aqui a janela que tá um calorzinho. Percebam como vocês estão, como vocês se sentem agora. Um olhar para si, um olhar para dentro.
sempre pensando no caminho do denso para o sutil, no mais externo para o mais interno. Lembre-se que esse olhar para si, para além de ser curioso, ele é carinhoso também. Pense nisso, você tem carinho por si. Muito bom, muito bom. Nós vamos começar a mobilizar a nossa coluna. Então, fazendo um movimento circular com ela, vamos lá para frente, para o lado, para trás, e vai aumentando o tamanho do seu círculo. Vamos girar para o outro lado. E paramos o movimento no centro. Observe. Perceba como você está. Vamos levar os ombros lá para cima, como brincos, e soltamos de uma vez. Mais uma vez. E solta. Mais uma vez. E solta. E mais uma vez, o máximo que puder. E solta. Ótimo, Vicente. Vamos unir as mãos, entrelaçando os dedos e fazer um movimento com os pulsos. Um lado primeiro. E depois inverta. Muito bom. Pare no centro. Agora, vamos levar a mão direita lá na frente e segurar os dedos menos o polegar e trazê-los para trás. Vire essa mão para baixo e puxe os dedos para baixo. E solte um pouquinho, observe. Vamos fazer para o outro lado. Mão esquerda lá na frente, puxe os dedos menos o dedão. E agora mão para baixo.
Já pararam para pensar que a gente chama tudo de dedo em português? Mas em inglês, por exemplo, é diferente, né? Existe uma palavra para dedão e uma palavra para dedos. Fingers e thumbs. Solta. Isso porque eles não são exatamente a mesma coisa. Esses dedos aqui não são iguais a este dedo aqui. Eles estão ligados em lugares diferentes, eles funcionam de forma diferente. O polegar tem uma importância, né? A gente sabe disso. Muito bom. Ótimo. E nós vamos mobilizar as pernas agora, porque vamos trabalhar com elas. Então, vamos começar primeiro com a perna direita. O que a gente vai fazer? Você vai segurar o seu pé e o seu joelho direito com as mãos. A ideia é que você traga a perna próxima ao tronco e não o tronco lá para a perna, tá? Mantendo a coluna ereta, você vai trazendo para a perna até o seu limite. Quando chegar no limite, você faz um balancinho para soltar a região da virilha. Muito bom, solta essa perna. Vamos trocar. Agora vamos fazer com a perna esquerda. Mesmo procedimento. Chegou no seu limite, mantém a coluna ereta. Faz o balancinho. Ótimo. Descansa essa perna. Observa um pouquinho como está o seu corpo agora. Percebe se precisa de mais alguma coisa. Se precisa mobilizar mais alguma parte. Se precisar, faça. Muito bom. Vamos começar com os asanas, então. Primeiro com Parvatasana, na postura da montanha sentada. Vai entrelaçar os dedos, mantendo apenas os indicadores lá para cima. Inspira, os braços sobem pela frente do corpo. E você quer tocar os dedos lá no teto, sem tensionar os ombros. Cuidado para não aumentar a curva da lombar. Permaneça aqui. Daí estender a coluna lá para cima. Retorne os braços. Se observe. Bom, vamos fazer chakrasana na roda, sentados. Essa eu falo chakrasana, mas tem gente que chama de chandrasa, ardha chandrasana, enfim, a mesma coisa. É uma lateroflexão. Então, nós vamos levar as mãos ao lado do corpo, braço direito sobe lateralmente, chegou na altura do ombro, vira a palma da mão para cima e segue subindo. Estende o seu braço ao máximo, o braço esquerdo vai mais lá para longe pelo chão e você vai lateralizar. Escolha se vai permanecer com a mão encostando no chão ou se quer e pode levar o seu antebraço. Se for levar o antebraço, atenção nos isquios, que são aqueles ossinhos do bumbum. Ambos precisam continuar no chão.
retornamos para o centro. Se observe. Perceba as diferenças entre um lado e o outro. Muito. Vamos fazer para o outro lado, então. Braço esquerdo sobe lateralmente. Na altura do ombro, a palma vira para cima. Segue subindo, estende, estende, estende. O braço direito se afasta e você lateraliza. Muito cuidado para não fechar o peito ou para não cair lá para trás. Mantenha o eixo aqui. Mantenha isquios no chão, se observe. Perceba principalmente a área que está sendo alongada. E retornamos devagar. Nos observamos aqui no centro. Muito bom. Vamos partir para uma postura diferente, tá? Eu vou fazer por partes. Estou laça na balança. Mas nós vamos começar com a meia balança e depois tentamos seguir para a balança completa, tá bom? Vamos começar com a meia balança, então. Para fazer a meia balança, primeiro nós vamos levar a perna esquerda lá na frente, tocando o chão, e a perna direita fica mais curvada, levando o pé direito sobre a coxa esquerda, como em Ardha Padmasana. Ótimo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos levar as mãos ao lado dos glúteos, tá? E aí você pode escolher se vai apoiar esta região da palma da mão e os dedos, se vai apoiar a palma da mão inteira ou se prefere fechar e apoiar o punho. Tá? Assim, nós vamos tirar glúteos e a perna direita do chão, mantendo principalmente o pé esquerdo lá no chão. Assim. O quanto você se afasta do chão depende da ação abdominal. Pode voltar quando achar necessário. Não vou abusar aqui também. Retornamos para o chão. Se observe um pouquinho. Essa é uma postura que exige força, tá? E para além de força, as mãos doem um pouquinho. Se você sente algum incômodo no pulso, ou você repensa a forma de apoiar no chão, ou você não faz, tá? Vai depender do tamanho do incômodo. Vamos trocar as pernas agora. Perna direita fica lá para frente, pé esquerdo sobre a coxa direita. Se prepare e tire o quadril do chão. Retorna. Se observa. Muito bom. Para seguir, para a Tolasana completa, a balança completa, você vai escolher, tá? Então, por favor, uma escolha consciente. Se você consegue, você vai fazer Padmasana, meia a lótus completa. Se não, você vai ficar em meia lótus, tá? Também tem como fazer em meia lótus. É um pouco mais complexo em relação às pernas, mas não vai machucar o seu joelho caso você não consiga fazer Padmasana. Certo? Novamente, as mãos ao lado do corpo e agora tiramos as duas pernas do chão.
retorna. Pode descruzar as pernas e se observe. É uma postura muito legal, né? Parece que você está flutuando. Se observe um pouquinho. Se você sente algum tipo de desconforto nos dedos, eu, por exemplo, pessoal, tenho os dedos extremamente moles. Então, para mim é um pouco ruim. E aí, o que eu gosto de fazer depois? Chamo de espacate de dedo. Abrindo cada um dos dedos no chão. Isso traz um alívio maravilhoso. Mas eu entendo que talvez não seja possível para todo mundo fazer o espacate de dedo. Mas também, nem todo mundo tem o dedo tão mole, né? Ótimo. Observe. Muito bom. Vamos seguir para Yoga Mudra. E aí eu peço que, se você não faz Padmasana, que você faça aquele apoio, né? Então você escolhe se vai fazer em Padmasana, a Lotus, ou se vai fazer aquele apoio das mãos lá nos ossinhos e aí as mãos caem para dentro. Nós vamos inspirar. Na expiração, ativamos Mula Bandha, que é a contração do assoalho pélvico, e levamos a testa em direção ao chão. Chegou no limite confortável, relaxa a cabeça, relaxa as costas, mantém apenas Mula Bandha ativo. Tá bom? Vamos lá, inspiramos. Expiramos, ativando Mula Bandha e descendo. Na próxima inspiração você retorna, lembrando que a cabeça é a última que sobe, retorna devagar. Pode desfazer as pernas se preferir. Observe. Perdão. E aí você vai me falar, nossa, eu não consegui ficar com uma banda o tempo inteiro. Normal, né, gente? Eu não espero que você consiga ficar mulabando o tempo inteiro que a gente tá na Yoga Mudra. Mas é legal que você tente ao máximo e quando soltar, soltou. Tá tudo bem. Não se preocupe. Ótimo. E agora a gente vai fazer algo que muitas alunas não gostam de fazer. Às vezes eu passo nas aulas particulares, agora a gente vai fazer isso. Ah, não, pelo amor de Deus, é horrível. E eu entendo, é um alongamento difícil. Para mim também é um alongamento muito difícil. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar as pernas na largura do tapetinho. O máximo que você conseguir, tá? Se você consegue só um pouquinho, é só um pouquinho. Se você consegue muitão, você consegue muitão. Se você não consegue ficar com os joelhos estendidos, flexiona, não tem problema. Mas é aquele alongamento difícil, né? A gente sente bastante. Algumas pessoas têm um alongamento ótimo nessa região, a maioria não, e tá tudo bem. Nós vamos começar fazendo. A mão direita vai buscar o pé esquerdo. Não consigo tocar no meu pé, não tem problema nenhum. Não precisa tocar. Retorna, observa. Se ficar no meio, pode voltar, e aí depois abre de novo, não tem problema.
E vamos fazer para o outro lado agora. Mão esquerda, para alcançar o pé direito. Eu não vou pegar porque eu gosto de manter o tronco aberto, tá? Às vezes a gente tenta pegar e olha o que acontece. O tronco fecha. Mais legal manter o tronco aberto. E retorna. Você observa um pouquinho. E agora vem a parte que as pessoas gostam menos ainda, que é tentar levar o nosso tronco ao chão. É fácil? Não, não. É bem difícil. O que ajuda? Se a gente leva nossas mãos lá para trás do corpo, ajuda primeiro a estabilizar, manter a coluna ereta, e aí nós vamos empurrando, empurrando, empurrando. Chegou no limite do quadril, você pode flexionar as suas costas. É muito difícil, pessoal, pelo menos para mim, tá? Retorna, a cabeça é a última que sobe. Solta um pouquinho essas pernas, balança um pouquinho. E flexiona elas de volta. Ai, ai, ai. Mas é bom a gente fazer esse alongamento. Sempre que um alongamento é muito difícil, normalmente quer dizer que a gente precisa fazer mais. Sinto informar. Observe um pouquinho, percebe a região. Muito. Se prepare então para deitar de bruços, de barriga para baixo, em decúbito ventral, o que significa que é com o ventre no chão. Deitou, descanse. A cabeça nas mãos, observe um pouquinho. Muito bom. Nós vamos começar aqui de bruços, pessoal. Perdão. Com a cobra, Bhujangasana. Mas a gente não vai fazer aquela cobra tradicional que a gente costuma fazer. A gente vai levar as nossas mãos lá ao lado dos quadris, os dedos apontando lá para baixo, tá? Como vamos fazer em Shalabhasana. Aí, as pernas estão estendidas e bem juntinhas. Lembre-se que as suas mãos estão aqui para ajudar a unir as escápulas, tá? Tira a cabeça do chão, olha lá para frente. E aí começa a subir o olhar, juntando bem as escápulas. Retorna devagar, descansa a cabeça nas mãos.
Alô? Tô me ouvindo? Nossa, eu tava falando sozinha aqui um tempão, gente. Apareceu uma mensagem que não tava funcionando. Até a cobra deu pra me ouvir? Ah, legal. Tá, então, eu acho que eu fiquei falando sozinha a partir da cobra. Voltamos lá de bruços. Perdão, pessoal, pela interrupção. Nós vamos fazer chalabaça, tá? O gafanhoto. Mas nós vamos começar com a da chalabaça. Então, vamos levar novamente as mãos lá ao lado dos quadris, os dedos voltados para baixo, isso, as pernas bem direitinhas. Não, tá certinho, eu só fiz isso para te olhar. Você pode voltar para lá. Eu só fiz isso para te olhar. Pode voltar as mãos lá pro lado do quadril. Isso, muito bom. As pernas bem juntinhas. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar uma perna por vez, tá? Então vamos começar tirando a perna direita do chão, tentando não abrir, tentando não jogar o nosso peso lá para a perna esquerda. Isso. Se quiser, pode tirar a cabeça do chão também. Pode se ajudar, não é necessário. Isso. Algumas pessoas fazem isso aqui, né, de apoiar a outra perna, mas não faz sentido aqui nessa postura. Retorna, faz a direita pro chão, descansa um pouquinho. E agora sim, nós vamos tirar a perna esquerda do chão. Pode tirar a cabeça também. E retorna. Descansa. Pode descansar a cabeça. Mãos. Vamos seguir então para a postura completa. Chalabaça na completa. O que a gente vai fazer? Novamente as mãos lá ao lado do nariz, apontando para baixo. Nós vamos tirar as duas pernas ao mesmo tempo. E aí tira a cabeça, se também for melhor. A pubis vai tocar no chão com força. E retorna. Eu não vou exagerar, fica pedindo para fazer tudo. Descansa um pouquinho. Devagar você vai girando para ficar deitado de barriga para cima agora. Isso. Mantenha os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Observe o seu corpo agora deitado desta outra forma, diferente. E nós vamos fazer uma invertida. Uma invertida simples, tá, pessoal? Bem simples, mas eu sempre preciso passar as contraindicações. Então, se você é uma pessoa que tem quaisquer tipos de problemas de pressão alta, problemas cardiorrespiratórios, problemas na coluna, onde quer que seja, se está gestante, se por muito tempo, enfim, todas essas são contraindicações e você precisa entender se pode ou não fazer a invertida. Essa é uma simples, nós vamos fazer
Setubandássana, meia ponte ou ponte amarrada. Então, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos no chão. Nós vamos usar força de quadríceps, coxa, glúteos, né, bumbum, e do abdômen para tirar o quadril do chão. Chegando no seu limite confortável, você permanece por alguns instantes. Se sentir que está caindo, ative novamente os glúteos e as coxas e também o abdômen. Vamos retornar vértebra por vértebra no chão. Sente cada um no chão. Quando a gente faz esse retorno de Setubandássana no chão, costuma ser mais fácil de sentir e de controlar esse retorno, né? E a gente consegue, de fato, sentir a coluna e o abdômen por partes lá para o chão. E aí a ideia é que quando a gente estiver fazendo outras invertidas em que a gente tire o quadril do chão, Halasana, Viparita Karani, Sarvangasana, que a gente consiga voltar da mesma forma. Ai, mas o meu quadril pesa. Sim, pesa. E aí a gente vai ter que jogar com contrapeso, a gente vai ter que jogar com força no abdômen para ir descendo bem controladinho. Tá bom? E nós vamos encerrar a sequência de asanas com Pranayama Muktasana, postura de liberação de gases. Essa eu nunca deixo de fazer. Então, nós começamos trazendo as duas pernas flexionadas próximas ao tronco e abraçando-as pela frente do joelho. Existe um vigor, ao mesmo tempo que existe sempre o relaxamento do esforço. Se você quiser, pode fazer uma massagenzinha na sua lombar, balançando de um lado para o outro, mas se não, pode se manter parado. Se as suas coxas tocam no abdômen, sinta a sua respiração lá nas coxas. E para concluir essa postura, nós vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, sempre levando o queixo no peito. Leve a cabeça para o chão e depois as pernas. Então, vai deixar com que as pernas escorreguem pelo chão. Separe-as mais ou menos na largura do seu tapetinho e deixe que os pés caem para fora. Os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abre um espaço nas axilas. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham agora. Se você precisar, pode fazer qualquer tipo de adaptação ali. Então, talvez você precise, não sei, colocar alguma almofada, mudar um pouquinho a posição das pernas. Desde que você esteja numa postura em que você consegue relaxar. Comece apenas se observando.
fazendo aquele mesmo tipo de observação que fizemos no começo da aula. Sempre do mais denso para o mais sutil, do mais externo para o mais interno. Lembrando que o olhar para si é curioso e carinhoso. Então, aos poucos, você vai permitir que o seu corpo se entregue mais ao chão. Como se houvesse o centro do seu corpo um dispositivo. Cada vez que você inspira, esse dispositivo solta uma onda pelo seu corpo. E esta onda vai lá desde a ponta dos dedos dos pés até o couro cabeludo. E toda vez que você expira, essa onda faz efeito e te entrega ainda mais ao chão, relaxando todos os seus músculos. Na inspiração, a onda se espalha e na expiração, seu corpo se entrega mais ao chão. Ative esse mecanismo quantas vezes for necessário, até o seu corpo estar totalmente relaxado e entregue ao chão. Quando você já estiver completamente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe que sua mente passeie por este corpo por alguns instantes em silêncio.
você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Vai começando a fazer os movimentos que o seu corpo te pede. Pode se espreguiçar, pode torcer. Isso. Para que você se coloque sentado, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Então, mantenha seus olhos fechados, leve sua atenção à sua respiração. Tente observar a respiração sem interferir nela. Aos poucos, você começa de fato a interferir. Mas o que você vai fazer é tentar deixar essa respiração apenas torácica. Tente não usar o abdômen, apenas o tórax. Se você quiser, você pode levar as suas mãos nas costelas para sentir elas se abrindo, se expandindo, depois se retraindo. Perceba que você consegue abrir bem as costelas. E nós treinamos esta respiração torácica para conseguir executar o Dhyana Bandha. Vocês se lembram de Dhyana Bandha? É aquele Bandha em que nós vamos pela respiração torácica e depois abrindo o tórax sem inspirar. Nós vamos relaxar o nosso abdômen. E aí, nessa abertura do tórax, o nosso abdômen vai se recolher. Então, a ideia não é que a gente faça força para recolher o abdômen. A ideia é que a gente expanda as costelas sem ar e aí o abdômen naturalmente vai entrar. Vamos tentar? Então, inspiração profunda no tórax. Solte o ar de uma vez. Abra o tórax. Inspire. Muito bom. Mais uma vez. Inspiração profunda no tórax. Solta o ar de uma vez. Relaxa o abdômen.
uma última vez. Inspiração profunda no tórax. Solta o ar de uma vez. Relaxa o abdômen e vai expandir sem ar. Inspira, deixa a respiração livre. Observa a sua respiração. Agora é o momento que você vai apenas olhar para ela, sem interferir. Dhyana Bandha é uma forma também de se conectar com o corpo sutil. E preste atenção nos efeitos desta prática. Se você puder e quiser permanecer mais tempo nesse estado meditativo, se não, encerramos nossa aula por aqui. Namastê. Obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado. Então, só para relembrar, essa semana vamos ter mais uma aula, que vai ser amanhã. A partir da semana que vem, nossas aulas vão acontecer de quarta, ou segunda e quarta. Tá bom? Então, espero vocês amanhã às 3. E aí depois vai ser de segunda e quarta. Tá bom, pessoal? Até mais, então. Tchau, tchau.